E como acontece todos os domingos, viajamos até à última fronteira. Hoje falamos de novas investigações sobre a formação da Lua, também preocupações espaciais. E como sempre, é com o Miguel Gonçalves. Olá, Miguel, bom dia. Bom dia. Como estás? Bom dia. Temos aqui uma descoberta que abre novas questões sobre a evolução geológica da Lua, satélite, de alguma forma, como pode-nos mudar a maneira como os cientistas entendem então a história deste nosso satélite natural. É verdade, e perceber o passado e o presente geológico da Lua, para como isto tem implicações para o futuro. Vamos então começar pelo passado e pelos novos estudos, novas imagens foram analisadas que nos levam para o outro lado da Lua, aquilo que nós não vemos diretamente a partir da Terra, e onde foram encontradas cristas. Cerca de 200, mais de 260 cristas parecidas com estas que nós estamos a ver nestas imagens, que em boa verdade nós também já tínhamos identificado no lado visível da Lua, portanto, o lado que está virado para a Terra. Então, o que é que torna estas cristas especiais? É que estas cristas que estão do outro lado da Lua são significativamente mais jovens em termos geológicos, ou seja, formaram-se muito mais recentemente do que aquelas que nós vemos do lado visível da Lua. Quando olhamos para a história da formação da Lua e para a sua atividade geológica, os cientistas pensam que ela terá terminado, melhor, terá ocorrido entre há 3 mil milhões de anos e 2,5 mil milhões de anos. Ou seja, que temos uma Lua geologicamente morta, digamos assim, há já muito tempo. E por isso foi com grande admiração que os cientistas, quando analisaram esta zona do Polo Sul da Lua, do outro lado da Lua, encontraram então estas cristas que dizem estes cientistas que foram formadas nos últimos 200 milhões de anos. Na escala geológica, Patrícia, isto é muito recente. Isto foi quase ontem, do ponto de vista geológico. Mas mais do que isso, o que estes cientistas dizem é que, eventualmente, até algumas daquelas cristas, nota-se que há ali uma dinâmica que ainda pode estar presente nos dias de hoje. E, portanto, se calhar a Lua não está tão morta geologicamente que aquilo que nós estávamos a pensar. Por que razão é que eu disse há bocado que isto é importante também para o futuro? Porque nós temos cada vez mais agências espaciais com missões para aterrar novamente, para colocar novamente a humanidade na Lua, desta vez construir bases na própria Lua, e algumas delas estão apontadas mais ou menos para estas zonas onde estão estas cristas e onde, portanto, se calhar até há atividade geológica nos nossos tempos. Isto cria aqui outra dificuldade para estes planos, que é, obviamente, nós não queremos colocar astronautas e bases em sítios que poderão estar ainda ativos do ponto de vista geológico. E daí a importância de perceber o que é que está a acontecer hoje, ainda por baixo da Lua. E já agora, como é que isto acontece? Como é que estas cristas se formaram? Isto pode ter a ver com, eventualmente, fenómenos de encolhimento da própria Lua. A Lua, ao longo da sua história geológica, terá tido momentos em que encolheu, e a própria evolução da órbita da Lua também terá contribuído para isso. Portanto, é preciso muito compreender o que se passa no subsolo lunar para olharmos também para o futuro. E vamos ao passado ainda mais distante da Lua, porque há um outro estudo que nos atira para o Polo Sul da Lua e que foram identificados, agora em novas imagens da missão Lunar Reconnaissance Orbiter, que dois desfiladeiros, só para ter uma pequena ideia, dois desfiladeiros ainda maiores que o Grand Canyon nos Estados Unidos, e de acordo com estes novos estudos, baseados nestas observações, esta cratera de impacto foi criada por um asteroide com cerca de 25 km de diâmetro. Para termos uma pequena ideia, aquele asteroide colidiu com a Terra que deu fim, no fundo, ao reinado dos dinossauros, que teria aproximadamente 10 km. Este terá tido um asteroide de 25 km, colidiu com a Lua há cerca de 3,8 mil milhões de anos, portanto, mesmo no passado ancestral da Lua, e para termos uma pequena ideia. Não foi a formação destes canyons, destes desfiladeiros na Lua, não foi o resultado direto deste impacto, mas com o impacto aquilo que caíram detritos. Ou melhor, houve uma quantidade de detritos que voltaram a cair na Lua, como se fossem mísseis. E para termos uma pequena ideia, a energia que foi colocada nesta queda de detritos a altas velocidades é algo parecido com cerca de 130 vezes superior ao atual inventário mundial de armas nucleares. Estes dois desfiladeiros lunares, de acordo com estes modelos, foram criados, Patrícia, em apenas 10 minutos. O Grand Canyon americano foi criado ao longo de milhares e milhares e milhares de anos. E, portanto, isto conta-nos então a história do passado violento da Lua, que permitiu criar então este desfiladeiro. Ainda bem que foi na Lua. Se fosse na Terra,
se calhar a nossa história também seria um bocadinho diferente. Mistérios que a Lua ainda nos reserva e que vão sendo descobertos. Agora, novos estudos que apontam para mais preocupações sobre a reentrada de satélites e outros artefactos espaciais na nossa atmosfera e também o impacto que pode ter na aviação comercial, nos aviões que andam aí pelos ares. Estamos a dar trabalho à nossa editora de ambiente RTP, Daniela Santiago, um beijinho para ela. E isto nós temos alertado cada vez mais por estes estudos que aparecem e que mostram como é que a reentrada de satélites e a queima, portanto, dos satélites a entrar na nossa atmosfera e como é que, por exemplo, o óxido de alumínio e os óxidos de azoto e outros óxidos metálicos podem afetar, podem corroer a nossa camada de ozono. Agora temos um outro estudo que olha para uma outra vertente, para esta reentrada de satélites. As imagens que nós estamos a ver são projeções que nos mostram como é que está este lixo espacial e a entrada e reentrada de pedaços de foguetões e de satélites na nossa atmosfera. E então este estudo da Universidade de British Columbia diz que há uma probabilidade anual de 26% dos detritos de foguetões espaciais e de satélites reentrarem na atmosfera e passarem por uma área movimentada do ponto de vista da aviação comercial. Portanto, já não é apenas uma questão de preocupação ambiental pela nossa atmosfera, mas também, de acordo com o que diz este estudo, e tem uma frase que eu acho particularmente assassina, digamos assim, em tudo isto, em que diz o seguinte: a indústria espacial está efetivamente a exportar o seu risco para as companhias aéreas e para os passageiros. Eles basearam-se naquilo que foi o dia de maior tráfego aéreo em 2023, na zona de Denver, do aeroporto de Denver, e depois, tendo em conta os dados que tinham da reentrada de satélites, perceberam, então, como é que naquela zona mais movimentada isto podia criar algum tipo de problemas. E é aí que aparece os 26% de probabilidade de entrar no espaço aéreo. Não é de colidir com aviões, é de entrar no espaço aéreo. Porque é preciso também que se diga que a probabilidade de um pedaço de reentrada de satélite ou de foguetão colidir com um avião ainda é muito baixa, é de 1 em 430 mil. Apesar de tudo, ela está presente. E para além de estar presente, o número de foguetões e de colocação de satélites que nós estamos a colocar lá em cima, em órbitas da Terra, é crescente, é cada vez maior. Um outro estudo que nos foi apresentado esta semana diz-nos que a primeira geração de satélites da Starlink, de Elon Musk, da SpaceX, essa primeira geração está a começar a reentrar na atmosfera a um ritmo muito, muito elevado. Mais de 500 dos 4.700 Starlink da primeira geração já reentraram pela nossa atmosfera. Estamos a assistir a cerca de 4 a 5 reentradas todos os dias destes satélites. E estes satélites são ricos em óxido de alumínio. Esse óxido de alumínio, de acordo com vários estudos já apresentados, vai começar a descer pela atmosfera e vai entrar onde está a camada de ozono. O ozono odeia o óxido de alumínio e, portanto, isto é uma enorme preocupação. Ainda na SpaceX e também relativamente a um outro estudo preliminar que nos leva até à Starship. A Starship é o poderosíssimo, mais poderoso foguetão criado pela humanidade, também da SpaceX. E a Starship, em meados do mês passado, teve isto que nós estamos a ver, teve o seu 7º teste de voo. Isto não correu bem. E não correu bem porque esta primeira fase da Starship, nós vamos ver daqui um bocado, teve o pequeno problema de cerca de 146 km de altitude, explodiu. Esta primeira fase, a parte mais superior do foguetão. De acordo com um estudo preliminar, isto criou na nossa atmosfera, deitou na nossa atmosfera cerca de 45 toneladas de óxidos metálicos e 40 toneladas de óxidos de azoto. O mais perigoso é o óxido de alumínio. Felizmente, a Starship não tem esse alumínio, mas tem este óxido de azoto que também não gostam muito da camada do ozono. E, portanto, esta é a primeira estimativa, muito preliminar, de como é que a explosão deste poderoso foguetão, a parte de cima do foguetão da SpaceX, contribuiu, no fundo, também para a poluição atmosférica. Estas imagens que nós estamos a ver foram captadas por alguém que estava de férias ali nesta zona do globo e que filmou esta reentrada na atmosfera e, como podes facilmente imaginar, Patrícia, quando isto aconteceu, as autoridades da aviação comercial suspenderam todo o tráfego aéreo nesta zona. Isto não estava planeado, isto acontecer. E, portanto, tem que haver uma ação coletiva mundial de regulação internacional para tudo isto. Não apenas para a questão da aviação comercial e a interferência das reentradas dos satélites,
mas também e cada vez mais com as preocupações ambientais de toda esta indústria. Miguel, já esgotámos o nosso tempo, mas muito rapidamente para fecharmos novidades de mais uma edição da iniciativa Astronautas por um Dia. É o concurso mais excitante do ponto de vista espacial e educativo, promovido pela Agência Espacial Portuguesa. É a 4ª edição do Astronautas por um Dia. Já estão abertas as inscrições. Estamos a ver o site onde se podem concorrer. Todos os estudantes de entre os 14 e os 18 anos. É um concurso que está a diversificar cada vez mais o número de estudantes e a localização destes estudantes ao nível de Portugal continental e das ilhas. E, portanto, eu tenho um carinho especial por esta competição. Eles têm a possibilidade de experimentar o ambiente de microgravidade em voos parabólicos a bordo daquele avião que nós estávamos a ver, e eu acho que é um dos concursos mais excitantes para estas faixas etárias. Acredito que sim. Obrigada, Miguel. Obrigado, Bom domingo. Obrigado.